filhinhos, tudo bom com vocês? E vamos aqui para esta famigerada aula. Esta aula em que as pessoas fizeram o quê? Elas gritaram comigo, elas se jogavam na rua, eu estava passando na rua, as pessoas se jogavam na frente dos carros, se jogavam na minha frente, falando, professor, cadê a aula de ênclise? Pronto, postei a aula de ênclise. Pediram tanto que eu postei, pronto, bora gabaritar a colocação pronominal. Se você não sabe, nós já temos a aula de próclise e de mesóclise, então se você não assistiu, vou deixar nos cards e vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E para fechar esse assunto, ficou faltando o quê? Ênclise. A colocação pronominal ela é dividida em 3 partes: próclise, ênclise e mesóclise, beleza? E esta é a nossa última parte, mas antes de eu explicar este conteúdo completo para você, você vai fazer o quê? Você vai sentar o dedo aonde? Nesse like, né? No like, pelo amor de Santo Cristo. Por quê? Porque ajuda a gente, porque aí o vídeo chega em mais pessoas, e aí eu sei que vocês gostam desse formato de vídeo. Você também vai clicar nesse botão vermelho pulsante lindo, maravilhoso, que é o inscrever-se, não é verdade? Vai compartilhar com esse canal incrível com seus amigos. Bora lá! Vamos conversar um pouquinho aqui sobre ênclise. O que é ênclise, professora? Próclise é quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo. Mesóclise é quando eu coloco o pronome oblíquo no meio do verbo. E ênclise é quando eu coloco o pronome oblíquo após os verbos. As regras de próclise e mesóclise eu ensinei nos vídeos, né? Bonitinhos, de cada uma aulinha ali, e isso vai separadinha para você. E agora eu vou ensinar as regras da ênclise. Ênclise é quando eu coloco o pronome oblíquo após o verbo. Quais são as regras de ênclise? Verbo no início de oração, ou seja, eu nunca posso iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono. E quando há pausa, um silêncio na fala ou pontuação na escrita. O que eu quero dizer com isso? Olha o exemplo. Acordou-se, vestiu-se com a melhor roupa, viveu como nunca. Olha só, acordou-se. Eu tenho aqui o verbo acordar, mais o pronome oblíquo após o verbo. Por que o pronome oblíquo está após o verbo? Porque nós temos um início de oração e eu nunca posso começar uma oração com o pronome oblíquo átono. Eita, professor! Sim, meu amor. Então, por isso que eu falo lá na nossa primeira aula de colocação pronominal, por isso que eu falo que falar te amo, falar te amo é errado, gramaticalmente incorreto. Por quê? Porque o te é pronome oblíquo átono e não pode iniciar uma oração. Então, o correto seria falar amo-te ou eu te amo ou qualquer outra variação. Tudo bem, gente? Então não pode falar te amo. Pô, tem que amar? Tem que amar. Dá um beijinho no crush, né? Mas começar com um pronome oblíquo átono já não pode, gramaticalmente correto, beleza? Aqui, por que está vestiu-se e não, por exemplo, se vestiu? Porque nós temos uma pontuação. E a partir do momento que eu tenho uma pontuação, significa que eu estou iniciando um novo período. E se eu estou iniciando um novo período, eu não posso iniciar períodos com pronomes oblíquos átonos. Logo, o pronome fica após o verbo. Então, eu falo que aqui nós temos um caso de ênclise. O pronome oblíquo ficou depois do verbo. Tudo bem? Por gentileza, peça ali que não apareça por aqui. Tem alguém furioso, não é verdade? Ó, tem uma pausa. Tem uma pausa. Isso pode ser na fala. Isso pode ser na escrita, gente. Então, se você está falando com alguém, você pode falar assim, né? Por gentileza, peça-lhe que não venha mais aqui, ou peça-lhe que venha aqui agora. Então, sempre respeitando a regra do pronome oblíquo átono no início de oração, não pode haver, então, caso de ênclise. Beleza? Só para deixar claro aqui, tem muita gente que pode ficar um pouquinho perdida. Quem são? Quais são esses pronomes oblíquos átonos, não é verdade, professora? Nós estamos falando aqui que nós temos o pronome pessoal do caso reto, né? Pronomes pessoais do caso reto, que conjugam os verbos eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, certo? E a tabelinha de pronomes oblíquos átonos. Então, quem que corresponde ao eu? O me. Quem que corresponde ao tu? O te. Quem que corresponde ao ele e ela? O, a, lhe. E por aí vai, tudo bem? Então, é só para você se localizar, nós estamos trabalhando a colocação destes pronomes aqui, beleza? Onde que eu coloco eles corretamente? Qual que é a posição que eles ficam diante do verbo? Antes, no meio ou depois? Show de bola? Então, como nós estamos trabalhando a aula de ênclise, eu estou falando que quando que estes pronomes ficam após o verbo, beleza? Só para localizar. Vamos lá!
ênclise com os pronomes o, a, os, as. Vocês já repararam que às vezes a gente tá lá na colocação pronominal, aí tá assim, fazê-las. De onde que surgiu esse las? Já que não tem o pronome oblíquo ato no las. Não existe. Então, de onde que surgiu? Agora eu vou explicar essas regrinhas para você. Quando que você sabe que vai o las, que fica correto ali, colocar no verbo, tudo bem? Ao lado do verbo. Olha lá. O a, o os e o as, eles podem sofrer alteração na forma dependendo da terminação do verbo. Então, o que você vai ter que olhar? Como que o verbo ao qual ele vai se juntar termina. Então, olha só. Se o verbo for terminado em vogal, você não modifica esses pronomes. Então, eu falo ali, ó, ajudei-os, aceitou-a, aceita-as, tudo bem? O verbo está terminando em vogal, ó. Se o verbo termina em vogal, você não modifica o a no singular ou no plural. Porém, entretanto, todavia, contudo, né? Como uma clássica e linda, sensual professora de língua portuguesa, olha lá, se o verbo terminar em R, S ou Z, aí muda. Se o verbo ao qual o pronome oblíquo vai se juntar terminar em R, S ou Z, ele perde esta terminação, R, S, Z, e o pronome assume a forma lo ou lá. No caso, se for um plural, né? Los e las. Então, olha só. Atenção, essa alteração também vale para mesóclise. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Vender mais o pronome oblíquo o. Como o verbo termina em R, eu corto este R e coloco o L no lugar. Por que a gente coloca esse L no lugar? Por causa da parte sonora, tudo bem? Vender o fica estranho. Pode parecer uma outra palavra em língua portuguesa, pode gerar ali aquele que a gente chama de cacofonia. Então, a gramática estabeleceu que a gente coloca um L ali. Então, se o verbo termina em R e você vai juntar com o pronome oblíquo a, ou o, ou as, ou os, o que você faz? Você corta o R, mantém a vogal normalmente e transforma este o em lo. Refez mais as. Olha lá, corta o Z, tudo bem? Lembrando que essa regra vale para R, Z e S, tudo bem? Eu quero juntar com as, então refê-las. Olha lá, o as ganhando um L. Demos a, tudo bem? Então, eu corto este S, mantenho a vogal e coloco o L ali no A, no pronome oblíquo, beleza? E aí, eu falei que isso também é aplicado na mesóclise. Então, eu tenho ali, ó, venderei, né? Então, como eu tenho que colocar o pronome oblíquo no meio do verbo, no caso da mesóclise, o verbo tá aqui e eu aplico porque é uma regra, um caso, uma exceção. Então, se você tem um o ou a no meio, independente da terminação do verbo, claro que vai ser um verbo no futuro, independente da terminação do verbo, se estamos falando de mesóclise, assista a aula de mesóclise, você coloca o lo, o lá também no meio. Beleza? É nóis? Deu para entender? As formas verbais terminadas em mos, as formas verbais terminadas em mos, perdem esse S, ó. Perdem esse S quando o pronome oblíquo é nos. Então, eu falo assim, ó. Informamos mais o nos. Ele perde esse S e fica informamo-nos. Tudo bem? Então, você retira esse S da forma verbal que termina em mos, se for para juntar com o pronome oblíquo nos. Beleza? Gente, uma coisa muito importante. Sempre coloquem o hífen entre o verbo e o pronome. Eu sei que vocês iam perguntar isso daí. Então, eu já tô respondendo logo, porque eu já conheço você, eu já sei o tipo de pergunta que você vai fazer, já respondi. Verbos terminados em som nasal. O que eu quero dizer com isso? Os verbos terminados em em, on, ão e por aí vai. O pronome fica no e na. Nesse caso, não é lá e lo. Então, olha só, eu tenho o verbo ajudam, tudo bem? Com o nos, ajudam-nos, beleza? Eu tenho aceitam, tem aqui a terminação nasal, aceitam-nas. Show de bola? Você não pode colocar aceitam-as, aceitam-nas. Show? Por quê? Porque a regra estabelece que esses sons nasais nós temos que colocar
desta maneira. Ai, professora, é difícil? Lógico que não, né, meu amor? É só treinar, só fazer exercício que você, ó, fixa aqui rapidinho. O que eu coloquei aqui pra gente também? Locuções verbais. Como que a gente faz? Tá bem completinha a aula, hein, gente? Como que nós fazemos a questão da ênclise, a questão da colocação pronominal quando nós temos locuções verbais? Para começar, professora, eu já parei ali quando você escreveu locução verbal, já nem lembro o que que é. Não tem problema, porque eu vou te explicar que eu sou uma pessoa boa, eu tô coração bom, tô coração amável. O que eu vou fazer? Eu vou te explicar a colocar a locução verbal. Olha só, o que é locução verbal? Quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Este verbo principal estará em 3 modos, ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. O que eu quero dizer com isso? Olha lá, vou falar. Toda vez que você pega a palavra, a expressão locução, você tem que associar que são 2 ou mais. Se eu falo para você que eu tenho uma locução verbal, é porque eu tenho 2 ou mais verbos para expressar uma única ideia. Uma locução adjetiva, 2 ou mais palavras com valor adjetivo, tudo bem? Então, olha aqui, eu tenho uma locução verbal, eu tenho 2 verbos juntos, tecnicamente, tudo bem? Que é um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, gente, na locução verbal, ele sempre nos traz a ideia de tempo e pessoa. Como assim tempo e pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa, o tempo, passado, presente ou futuro. Tudo bem? E aí eu tenho um verbo principal que estará ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, certo? Então eu tenho ali, ó, vou falar, é uma locução verbal. Vivia pedindo, outra locução verbal. Havia marcado, outra locução verbal. Podiam voltar, outra locução verbal. Então, toda vez que eu tenho essa junção desses verbos para indicar uma única ideia, eu chamo de locução verbal. E aí, voltando para o foco da aula. Como que eu faço a colocação pronominal quando eu tenho a locução verbal? Tudo bem? Olha lá. A minha carreira se vai estabilizar. Olha só, temos a locução verbal aqui, ó. Tudo bem? Se está estabilizando. Se está estabilizando, tudo bem? Ó a locução verbal aqui novamente. Se havia estabilizado. Então, observa, eu tenho um pronome oblíquo átono aqui e eu tenho uma locução verbal. Então, quais são as regrinhas para isso? Como que eu faço? Entre os 2 verbos da locução. Olha o exemplo. A minha carreira vai se estabilizar. Todos esses exemplos que eu estou mostrando para vocês estão corretos, tá? Antes, no meio, então o que não puder eu vou mostrar para vocês, ó. Então eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal, pronome oblíquo no meio. Antes eu mostrei o que aqui para você? Verbo auxiliar com o verbo principal e o pronome oblíquo antes. Tudo certo, tudo ok, tudo bem? Em todos os casos, ok? Aqui, está se estabilizando, então pronome oblíquo no meio, verbo auxiliar mais verbo principal. Havia se estabilizado, verbo auxiliar mais verbo principal, pronome oblíquo no meio. Tudo tranquilo. Mas atenção, palavras atrativas não mudam nada nas locuções. Lembra lá que eu expliquei na aula de próclise as palavras atrativas? Então, no caso aqui das locuções, quando eu tenho locução verbal, isso não implica em nada, tudo bem? No caso da mesóclise muda. Então eu falo assim, ó, a economia brasileira não vai se estabilizar. Olha só, verbo auxiliar mais verbo principal. O não é aquilo que nós chamamos de palavra negativa, ou seja, ele é uma palavra atrativa. Se ele é uma palavra atrativa, este pronome oblíquo não deveria ficar antes do verbo? Se nós estivéssemos falando da regra da próclise, sim, mas neste caso nós estamos aplicando a regra em uma locução verbal. Então, no caso da locução verbal, não muda nada, a regra de palavra atrativa não funciona aqui. Beleza, gente? Tudo bem? Se você não entendeu o que eu tô falando, você tem que assistir a aula da próclise, você tem que assistir a aula da mesóclise para isso aqui fazer sentido, tudo bem? Olha lá, depois do verbo principal, eu posso colocar o pronome oblíquo, desde que não haja um particípio. O que é o particípio? O verbo terminado em do. Tudo bem? A do, é do, ido. É assim que vocês falam? Olha só, a minha carreira vai estabilizar-se, vai estabilizando-se, havia estabilizado-se. Olha só, estes daqui, aqui eu tenho um verbo no infinitivo, aqui eu tenho um verbo no gerúndio, terminação NDO,
Só que aqui eu tenho o verbo no particípio. Toda vez que eu tenho particípio, o pronome oblíquo não pode ficar após este verbo, quando eu tenho, no caso, a locução verbal. Deu para entender, gente? Tudo bem? Aqui eu estou falando dos casos específicos da locução. Show de bola? É nóis? Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Ah, professor, eu vou falar um bagulho pra tu, hein? Esse bagulho aí é facinho demais. Então tá bom, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você faça exercício, que você pratique, que você compartilhe este vídeo com seus amigos. Dá um like aí, inscreva-se, vai lá, se inscreva também na nossa turma nova, que as matrículas estão abertas na nossa plataforma e eu encontro você na nossa próxima aula aqui no canal, hein? Um beijo carinhoso, até aí, tchau!